Ela só queria cuidar de duas crianças em silêncio, mas acabou devolvendo vida a uma casa inteira. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Aline não tinha grandes planos quando aceitou aquele trabalho. Não esperava transformar vidas, mal conseguia cuidar da própria. Mas quando pisou pela primeira vez naquela casa em São José dos Campos, algo dentro dela reconheceu um tipo de dor que não se explica, apenas se sente. Rodrigo Cunha, o pai das crianças, abriu a porta com um gesto seco quase automático. Não perguntou sobre suas experiências, nem quis saber por que ela tinha deixado de ser professora. Apenas mostrou os cômodos, disse os nomes dos filhos e pediu que seguisse a rotina do caderno colado na geladeira. Não houve boas-vindas, só silêncio. A casa era limpa, mas opaca. Havia brinquedos espalhados, mas nenhum som de infância. Isabela e Rafael, os gêmeos de 6 anos, estavam no sofá quando Aline chegou. Olhavam para a TV desligada com olhos de quem não via mais nada. Não falaram com ela, nem entre si. Apenas existiam ali, como parte do cenário. Aline conhecia aquele tipo de dor. Sabia que não se cura com desenhos animados, nem com bolo de cenoura. Então, não tentou forçar. Guardou a bolsa, ajeitou o cabelo preso e sentou no tapete, próximo o suficiente para estar ali, mas longe o bastante para não invadir. Apenas observou, e por um instante, os olhos de Isabela encontraram os seus. Nos primeiros minutos, Aline percebeu. Não era uma questão de comportamento, era luto, era abandono emocional. Era a ausência viva de alguém que deveria estar ali e não estava mais. Ela não perguntou sobre a mãe, nem sobre a escola. Apenas levantou-se devagar e começou a preparar o almoço. Arroz, ovo, cenoura ralada. Comida simples, mas moldou o arroz em forma de coração. Depois do almoço, deixou um desenho sobre a mesa. 2 bonequinhos segurando um guarda-chuva. Embaixo, uma frase escrita de cor. Hoje o céu chorou, mas amanhã pode sorrir. Isabela olhou para o papel, depois para ela. Não disse uma palavra, mas quando Aline saiu da sala, viu de relance a menina dobrar o papel com cuidado e esconder dentro da mochila. Foi naquele gesto silencioso que Aline entendeu. Não precisava fazer muito, só precisava ficar. E é agora que essa história começa de verdade. Rodrigo não percebia os detalhes. Chegava em casa, colocava a pasta sobre a bancada da cozinha e subia direto para o... Às vezes, perguntava se os filhos haviam comido, mas não esperava resposta. Os dias se repetiam como uma sequência de comandos automáticos. Aline, com sua calma contida, foi se inserindo na rotina sem ruído. Passava a roupa das crianças, preparava as lancheiras, deixava pequenos bilhetes desenhados dentro do caderno da escola. Hoje o sol espiou atrás da nuvem. Se sentir medo, fecha os olhos e pensa num abraço. Os gêmeos nunca respondiam, mas também não jogavam fora. Começaram a guardar. Embaixo do travesseiro, na gaveta das meias, entre as páginas dos livros. Rodrigo, claro, não notava. Estava sempre atrasado, sempre com o celular na mão, sempre com um e-mail urgente na cabeça. Aline não julgava. Ela sabia como a dor paralisa, como o luto transforma a gente viva em sombra. No segundo sábado, desde que começou, Aline chegou mais cedo. Queria preparar um café da manhã diferente. Levou pão de queijo que havia feito com a mãe na noite anterior. Cortou frutas em forma de estrela, colocou canela no leite e desenhou carinhas sorridentes com gotas de mel nas torradas. Quando os gêmeos desceram, ficaram parados na escada, olhando a mesa posta. Não disseram nada, mas também não voltaram para o quarto. Sentaram-se devagar, como se tivessem medo de quebrar algo invisível. Aline não falou sobre comida, não insistiu. Apenas começou a contar uma história inventada sobre um planeta onde as pessoas comiam pão de queijo para afastar tristeza. Rafael olhou para Isabela e ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Ele pegou uma estrela de manga e colocou na boca, depois outra e outra.
Quando Rodrigo desceu e viu os três sentados à mesa, franziu a testa como quem não entende a cena. Passou direto. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro e viu Isabela molhando a torrada no leite com mel. Não disse nada, mas também não esqueceu. Aline passou a gravar áudios curtos no celular, pequenas historinhas com vozes engraçadas e finais doces. Enviava à noite, antes de dormir, chamava de contos espanta-pesadelo. Não era nada profissional. Gravava no quarto, com a janela fechada, tentando não acordar a mãe nem o sobrinho. Usava o WhatsApp de Rodrigo, pois ele insistira que qualquer coisa referente às crianças deveria ser encaminhada por lá. Nos primeiros dias, ele ignorou. Não abria os áudios, mas depois de uma noite particularmente difícil no trabalho, em que voltou para casa quase 2 da manhã, pegou o celular para checar mensagens e, por impulso, clicou em um dos áudios. Era uma história sobre um leão que tinha medo do escuro e só conseguia dormir quando sentia cheiro de lavanda. A voz de Aline era suave, pausada. Ela fazia vozes, dava risadinhas discretas. Ao fundo, dava para ouvir o latido de um cachorro e alguém lavando louça. Rodrigo escutou até o fim. Depois, sem entender o porquê, sorriu e foi dormir com o celular na mão. Com o tempo, os sinais começaram a aparecer. Isabela pediu que Aline colocasse um laço no cabelo dela antes de ir à escola. Rafael quis levar um dos guardanapos desenhados na lancheira. Os dois passaram a brincar juntos no quintal, em silêncio, mas perto um do outro, o que não acontecia há meses. Rodrigo começou a reparar nessas pequenas mudanças sem saber como reagir. Num domingo, ouviu gargalhadas vindo da garagem. Ao se aproximar, viu Aline sentada no chão com uma camiseta velha toda manchada de tinta guache. Rafael tinha tinta azul até na orelha. Isabela segurava um pincel com a ponta rosa e ria alto, livre, viva. Rodrigo ficou parado na porta. Não conseguia se mover. Era como assistir a um filme de outra família, de outro tempo. Aline percebeu a presença dele, levantou o olhar e sorriu, sem dizer nada. Foi nesse momento que Rodrigo sentiu algo que não sentia há muito tempo, vontade de ficar ali. Rodrigo começou a responder às mensagens de Aline com mais do que apenas ok. Um dia, mandou um emoji de riso chorando depois de ouvir um áudio em que ela imitava um monstro com soluço. Em outro, compartilhou um link de uma música instrumental que dizia que os filhos haviam escutado no carro e riram. Aline respondeu com um vídeo curto dos gêmeos usando filtro de coelhinho. Nada muito íntimo, apenas trocas pequenas, espontâneas. Mas naquele mundo de dor contida, qualquer gesto era quase uma ponte. Numa tarde de terça-feira, a chuva apertou. Aline esqueceu o guarda-chuva. Rodrigo a acompanhou até o ponto de ônibus com o carro. No caminho, não falaram sobre as crianças. Falaram sobre ônibus. Lotado. Sobre a época da faculdade dela. Sobre o quanto Jacareí mudou nos últimos anos. Na hora de se despedir, ele tirou um guarda-chuva do porta-malas e entregou a ela com um bilhete preso no cabo. Você trouxe cor de volta. Ela não disse nada. Apenas segurou o guarda-chuva com firmeza, como quem segura mais do que um objeto. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na semana seguinte, os gêmeos passaram o fim de semana com o pai. Aline folgaria, mas mandou um áudio perguntando se as crianças gostariam de ouvir uma história mesmo assim. Rodrigo respondeu que sim. À noite, sentou-se na sala com os filhos no colo, colocou o celular no viva-voz e escutaram juntos uma fábula sobre uma estrela que perdeu o brilho, mas encontrou uma nuvem amiga que a ajudou a voltar a brilhar. Rafael cochilou com a cabeça no ombro do pai. Isabela segurou sua mão. Rodrigo ficou ali, parado, com lágrimas nos olhos. Não era sobre a história. Era sobre perceber que, depois de tanto tempo, ele ainda podia ser necessário. Ainda podia ser colo. Na segunda-feira, antes de sair para o trabalho, deixou uma nota dobrada no bolso da mochila de Aline. Obrigado por tudo que você não força, mas faz acontecer. Aline, ao ler o bilhete, sentiu algo apertar no peito. Não era romance. Era reconhecimento.
algo que ela não sentia havia muito tempo, desde que deixou a sala de aula, desde que entrou naquele buraco escuro que chamavam de burnout, mas que ela sabia ser exaustão de alma. Nos dias seguintes, ela continuou agindo da mesma forma, preparando lancheiras com frases desenhadas, deixando histórias curtas em áudio, organizando a rotina escolar dos gêmeos com a mesma leveza de sempre. Mas por dentro, algo começava a florescer. Não era esperança cega. Era aquele tipo de sensação silenciosa que avisa: talvez, só talvez, as coisas possam voltar a respirar. Rodrigo passou a aparecer mais cedo em casa, a comer com os filhos na mesa, a perguntar como foi o dia, mesmo sem sempre saber o que fazer com as respostas. Aline observava de longe, sem invadir, mas com os olhos de quem torce. E os gêmeos, eles começavam a se parecer mais com crianças de novo. Um dia, Rafael pediu para Aline colocar a música do Leão Medroso no carro. Rodrigo riu, disse que não tinha, mas Aline já tinha enviado por WhatsApp. Tocaram a música durante o trajeto para a escola. Na volta, Isabela pediu para passar pelo parque. Rodrigo hesitou, estava atrasado para uma reunião, mas desviou o caminho e deixou que brincassem por 15 minutos. Aline ficou observando de longe, sentada num banco, sem celular na mão, apenas olhando. Foi quando Rodrigo sentou-se ao lado dela, respirando fundo. Faz tempo que eles não pedem nada assim, ele disse, como quem admite uma falha sem usar essas palavras. Aline respondeu com um meio sorriso. É que às vezes a tristeza prende até os pedidos mais simples. Rodrigo não respondeu. Só olhou para os filhos correndo no gramado e sentiu algo novo. Não era culpa. Era vontade de fazer diferente, nem que fosse devagar. Na manhã seguinte, Aline encontrou um envelope colado na porta da geladeira. Dentro, havia uma folha impressa com uma pequena mudança na rotina. A partir de agora, café da manhã em família, 7h30. Assinado com letra de Rodrigo. Aline sorriu sozinha na cozinha, enquanto lavava a louça. Era um gesto simples, quase bobo, mas ali cabia um mundo inteiro de transformação. No primeiro dia, Rafael ainda chegou sonolento, Isabela resmungou. Mas na terceira manhã, já estavam sentados antes mesmo do pão sair da sanduicheira. Rodrigo começou a contar histórias da mãe deles, Camila. Falava com voz baixa, pausada, como quem pisa em solo sagrado. Aline ouvia em silêncio, não fazia perguntas, não interrompia, apenas deixava aquele espaço existir, porque às vezes é preciso desempoeirar as lembranças para que o amor possa voltar a circular. Foi numa dessas manhãs que Isabela perguntou se a mãe também fazia os ovos em forma de coração. Rodrigo parou. A mão tremeu um pouco. Aline se preparou para intervir, mas ele respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Sua mãe fazia bolinhos de chuva nas quartas. Ela dizia que era para espantar o cansaço do meio da semana. Isabela sorriu. A gente pode fazer um hoje? Rodrigo olhou para Aline como quem pede ajuda sem palavras, e ela assentiu. Naquela tarde, separaram os ingredientes juntos. A massa ficou grossa demais. Rafael jogou açúcar no chão sem querer. Aline queimou um lote, mas no final, comeram rindo, com farinha na roupa e cheiro de infância no ar. Foi nessa hora que Rodrigo percebeu. Havia algo diferente em seu peito. Não era só gratidão. Era desejo de ficar, de participar, de construir de novo, mesmo com os pedaços quebrados. O vínculo entre Aline e os gêmeos se fortalecia em cada detalhe. Isabela começou a contar segredos sussurrados no ouvido da cuidadora. Rafael passou a segurar sua mão antes de dormir. À noite, quando Aline já tinha ido embora, Rodrigo às vezes encontrava os filhos com o celular na mão, ouvindo os áudios antigos. Uma vez, flagrou Isabela abraçada ao travesseiro, repetindo baixinho: "Hoje o céu pode sorrir." Era uma frase do primeiro bilhete que Aline deixara. Naquele instante, Rodrigo entendeu o poder de uma presença que não invade, mas acolhe. Passou a observar Aline com outros olhos, não de encantamento superficial, mas de admiração real. Ela não falava alto, não fazia discursos, apenas estava.
E era exatamente isso que fazia toda a diferença. No meio de tanta dor, ela era o ponto de serenidade. Mas nem todos viam com bons olhos essa aproximação. Fernanda, irmã de Camila, começou a notar as mudanças. Ela vinha visitar os sobrinhos a cada 15 dias, e naquela última visita os encontrou rindo com Aline, pintando com tinta guache na garagem. Quando os filhos correram para mostrar os desenhos, ela forçou um sorriso, mas os olhos eram outros. Durante o jantar, puxou Rodrigo para um canto da sala. Você está confundindo as coisas, Rodrigo. Essa mulher é funcionária, e convenhamos, você mal conhece ela. Rodrigo não respondeu. Não por concordar, mas por não querer brigar na frente das crianças. Aline ouviu parte da conversa sem querer, ao pegar uma manta na escada. Não reagiu. No dia seguinte, chegou como sempre. Sorriu para os gêmeos, organizou a mochila, preparou o suco. Mas havia algo diferente em seu silêncio. Cuidado ainda maior para não ultrapassar nenhuma linha invisível. Rodrigo passou a semana em conflito. Por um lado, sabia que Fernanda se preocupava. Ela sempre fora protetora, tanto com ele quanto com os sobrinhos. Mas havia algo no tom dela que incomodava, como se Aline fosse apenas uma ameaça por existir onde antes havia vazio. Uma presença onde antes reinava a ausência, e ele sabia que Aline não forçava nada, não se insinuava, não buscava holofotes. Estava ali, firme, presente, fazendo o que ninguém mais conseguia, trazer os filhos de volta à vida. Na sexta-feira, Rodrigo encontrou um desenho colado na geladeira. Era uma casa, 4 bonequinhos de mãos dadas, 2 adultos, 2 pequenos. Rafael explicou: sou eu, a Isa, você e a Aline. Rodrigo engoliu em seco. Isabela apenas assentiu com a cabeça. Ele não disse nada, mas naquela noite desceu para a cozinha, pegou fita adesiva e colou o desenho com mais firmeza, no centro da porta, onde todos pudessem ver. No domingo, convidou Aline para almoçar, só eles dois. Disse que era uma forma de agradecer, de conversar fora da rotina. Aline hesitou, disse que não queria que as crianças se confundissem. Rodrigo garantiu que conversaria com eles, que era só um almoço, nada escondido, nada precipitado. Ela aceitou. Foram a um restaurante simples, numa rua calma do bairro. Durante o almoço, Rodrigo falou mais do que nunca. Sobre Camila, sobre os primeiros meses após o acidente, sobre como se perdeu tentando manter as aparências. Aline ouviu em silêncio, com a mesma escuta generosa que oferecia às crianças. No fim da refeição, Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa e disse: eu não sei onde isso vai dar, mas eu sei que não quero mais que você vá embora. Aline não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele por baixo da toalha. Como quem diz: eu também não sei, mas estou aqui. Na segunda-feira, a rotina parecia a mesma, mas não era. Havia algo mais leve no ar. As crianças sentiram, embora ninguém dissesse nada. Rafael puxou o assunto no carro, querendo saber se a Laine vai voltar amanhã também. Rodrigo respondeu com claro, por que não iria? Isabela, do banco de trás, murmurou um ainda bem, quase inaudível. Rodrigo sorriu. Ao chegar em casa, Aline estava na cozinha preparando uma vitamina com banana e aveia. Acho que tem monstros com preguiça escondidos nessa geladeira, disse, fazendo os gêmeos rirem. Rodrigo a observou por alguns segundos antes de entrar. Não como se observasse alguém distante, mas alguém que agora fazia parte. Aos poucos, a linha entre cuidadora e presença essencial deixava de existir. Não era algo que precisasse ser dito. Era algo que se sentia. Aline, por sua vez, mantinha os pés no chão. Não se deixava levar por ilusões. Sabia que Rodrigo ainda lidava com o luto, com a pressão do trabalho, com os olhares da família. Sabia que aquele vínculo com as crianças era frágil e precioso e que não podia ser confundido com carência ou pressa. Mas também sentia, no fundo do peito, que aquele era um espaço onde ela poderia finalmente florescer. Não por status, não por comodismo, mas por verdade. Sua mãe, ao perceber a mudança no olhar da filha, comentou uma noite: você parece mais inteira. E Aline respondeu: é que ali, naquela casa, eu existo de verdade. E era isso. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela não se sentia quebrada ou invisível. Sentia-se vista. E mais do que isso, sentia que podia cuidar sem se apagar. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na semana seguinte, Fernanda voltou a visitar a casa. Chegou sem avisar, como sempre fazia. Encontrou os gêmeos no quintal, montando uma cabaninha com lençóis velhos. Aline os ajudava rindo. Rodrigo estava no escritório, em uma call. Quando desceu e viu a irmã com os braços cruzados na varanda, sentiu o ar pesar. Eles não precisam de uma nova mãe, Rodrigo. Precisam de você e de equilíbrio. Ele respirou fundo. Não era a primeira vez que ela falava daquele jeito, mas agora a diferença é que ele sabia exatamente o que responder. E é justamente por isso que ela está aqui. Porque comigo sozinho, eles não estavam comendo, não estavam rindo. Agora estão... Fernanda não gostou da resposta, mas também não retrucou. Apenas observou os gêmeos correrem para Aline e a abraçarem por trás, fazendo-a quase cair no chão. Ela está se envolvendo demais, disse por fim. Rodrigo respondeu com calma. Talvez porque ninguém mais tenha tentado de verdade. Aline sentiu o clima estranho, mas não comentou. Preferia agir com leveza. No dia seguinte, ao chegar na casa, trouxe um pequeno livro de histórias que costumava ler para o sobrinho autista. Sentou-se com os gêmeos no sofá e começou a ler. A cada página, Rafael fazia uma pergunta. Isabela, aos poucos, passou a imitar as vozes dos personagens. Rodrigo ficou parado na porta da sala, escutando, em silêncio, aquele som de vozes misturadas, de curiosidade viva. Era novo. Ou pelo menos fazia tempo que não ecoava ali. Mais tarde, enquanto lavavam a louça juntos, Rodrigo perguntou: "Você sempre teve essa calma toda?" Aline riu. "Nem sempre. Mas aprendi que gritar não faz ninguém escutar melhor. Só assusta quem já está ferido." Rodrigo ficou em silêncio. Aquilo bateu fundo, porque por muito tempo ele mesmo tinha sido só ruído. Na sexta-feira, Aline chegou com uma novidade. Uma caixa de papelão transformada em teatro de fantoches, improvisado, com retalhos e tampinhas coloridas como personagens. Rafael arregalou os olhos. Isabela deu risada antes mesmo de começar. Aline contou uma história sobre uma princesa que tinha medo de falar e um irmão que achava que não sabia desenhar, mas fazia castelos com pedras. Os dois irmãos enfrentavam monstros invisíveis com escudos feitos de carinho. A cada cena, os gêmeos vibravam. No fim, Aline perguntou: "Quem aqui também tem um escudo invisível?" Rafael levantou a mão. Isabela abraçou a caixa. Rodrigo, escondido atrás da porta da cozinha, engoliu um choro. Não era pelo teatro, era pelo que aquilo simbolizava. Os filhos estavam voltando. Aos poucos, mas estavam. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu sentar no chão com eles, ao lado de Aline. E ali, ninguém era pai, cuidadora ou órfão. Eram só 4 pessoas tentando ser menos sozinhas juntas. A rotina foi se ajustando de forma natural. Rodrigo passou a cozinhar com Aline aos domingos. Nada elaborado. Arroz, feijão, omelete. Mas os gêmeos ajudavam a cortar tomate, a montar a mesa, a dobrar guardanapo. Aline ensinou Isabela a separar os talheres com as pontas viradas para cima. Rafael cuidava do filtro de água, conferindo se estava cheio. Coisas simples, mas que organizavam não só a cozinha como a vida. À noite, Rodrigo e Aline passaram a trocar mensagens sobre filmes antigos, músicas dos anos 90, memes bobos. Não era flerte óbvio, era intimidade crescendo, onde antes só existia silêncio. Numa dessas conversas, Aline mandou uma música instrumental com um comentário. "Essa aqui parece o som do que a gente tá virando." Rodrigo ouviu com os olhos fechados e pensou: talvez ela esteja certa. Talvez isso tudo esteja mesmo virando alguma coisa. Rodrigo, que sempre evitava lembranças, começou a revisitar fotos antigas. Encontrou um álbum que Camila havia montado nos primeiros meses dos gêmeos. Páginas com legendas feitas à mão, adesivos infantis, datas anotadas com cuidado. Ao mostrar o
álbum para as crianças, percebeu que muitas memórias estavam apagadas na mente deles. Aline sugeriu que fizessem um novo álbum juntos, o álbum dos recomeços, como Rafael batizou. Usaram folhas de caderno, colagens de revistas, fotos impressas com bordas coloridas. Isabela escreveu a primeira legenda sozinha. Aqui a gente riu de novo. A cada nova página, Rodrigo sentia a culpa dar lugar à reconstrução. Era como se aquele álbum fosse também a reconstrução da própria história. Não para apagar a dor, mas para dar espaço ao que podia florescer mesmo depois da perda. E Aline, com sua presença discreta, estava ali em cada foto, em cada cantinho de afeto que voltava a caber naquela casa. Mas o mundo fora daquele lar ainda tinha suas críticas. Na escola dos gêmeos, uma professora comentou em reunião: eles estão diferentes, mais participativos. A cuidadora nova está sendo muito influente, não acha, senhor Rodrigo? O tom era mais julgamento do que observação. Rodrigo respirou fundo e respondeu com firmeza: sim, e ainda bem que está. Quando contou a Aline, ela apenas sorriu de canto. Tem gente que confunde carinho com interferência. Ele assentiu. E tem gente que esquece que presença pode ser cura. Naquela noite, ele a convidou para jantar na sala de casa, depois que os gêmeos dormiram. Pediram comida simples, comeram no sofá, viram um episódio de série antiga. E no fim da noite, sem pressa, ele segurou a mão dela e disse: sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você fez muito sem dizer quase nada. Só esteve. Aline não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. E ali, o silêncio era tudo o que precisavam. O relacionamento entre Rodrigo e Aline não virou um romance de novela. Não houve juras de amor, nem declarações dramáticas. Havia respeito, cuidado, uma construção delicada, como quem costura pano antigo com linha nova. Os gêmeos passaram a perguntar se ela ia ficar para sempre. Rodrigo dizia que o tempo responde melhor que as palavras. E Aline, ao ouvir isso, sorria, como quem sabe que o tempo às vezes responde com silêncio. Um dia, Isabela apareceu com um papel onde havia desenhado 4 figuras. Um homem, uma mulher de coque no cabelo e 2 pequenos de mãos dadas. É a gente, né? Disse Rafael. Rodrigo não soube o que dizer. Aline abraçou os 2. E naquele momento, ele entendeu que o amor às vezes é isso. Não prometer nada, mas estar presente todos os dias como se fosse para sempre. As mudanças não passaram despercebidas pela família. Fernanda voltou a visitar menos. Disse que precisava de um tempo, que achava tudo rápido demais. Rodrigo não discutiu. Apenas colou o desenho da Isabela na porta da geladeira, ao lado do bilhete antigo que Aline havia deixado logo no começo. O do céu que chorava, mas podia sorrir. Eram lembretes visíveis do que estava sendo construído ali. Aline nunca pediu para ser parte daquilo. Nunca exigiu espaço, mas ocupava o coração daquela casa com uma firmeza que não precisava de autorização. Até a diarista, que vinha uma vez por semana, comentou: a casa está com outro cheiro. Antes era limpeza, mas agora é cheiro de vida. Rodrigo riu. Cheiro de arroz com ovo e afeto. Aline, ao ouvir, não respondeu. Mas naquele dia, acrescentou uma flor de papel no centro da mesa, sem bilhete, sem frase, só uma flor, como quem diz: eu tô aqui. Certa tarde, enquanto Aline ajudava os gêmeos com a lição de casa, Rodrigo recebeu uma ligação do RH da empresa. Um cargo de diretoria se abriria, em outro estado, uma promoção com salário dobrado, bônus generoso e todas as vantagens que qualquer executivo sonharia. Mas significava mudar de cidade, recomeçar tudo, afastar os filhos do lugar onde, finalmente, pareciam criar raízes. Ele não respondeu de imediato. Passou o dia com a proposta na cabeça. À noite, comentou com Aline, sem intenção de pressionar: é uma oportunidade, mas eu não sei se vale. Ela não disse nada de imediato. Apenas continuou dobrando uma camiseta minúscula da Isabela. Depois, com calma, olhou nos olhos dele. Às vezes, o que a gente precisa não é mais, é menos. Menos distância, menos solidão, menos correria, mais presença. Rodrigo soube, naquele instante, que já tinha a resposta. No dia seguinte,
recusou a proposta. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, não queria correr atrás de um futuro abstrato. Queria estar onde as coisas estavam florescendo, mesmo que em passos lentos. A notícia surpreendeu os colegas de trabalho, mas para Rodrigo, aquilo foi libertador. Ao chegar em casa, naquela noite, encontrou Aline e os gêmeos montando um quebra-cabeça no chão da sala. Isabela gritou: "Papai, falta só uma peça." E Rafael completou: "A sua." Rodrigo ajoelhou, pegou a peça que faltava e encaixou com cuidado. Era uma paisagem simples, uma casa com jardim e um céu colorido, mas para ele, aquilo era tudo. Sentou-se ao lado de Aline, pegou a mão dela discretamente e ficou ali, olhando os filhos, o tapete bagunçado, os brinquedos no canto. Era ali que ele queria estar. Era com ela que ele queria ficar. E naquele silêncio cheio de sentido, o mundo finalmente parecia certo. Aline nunca quis substituir ninguém. Ela sabia o espaço que Camila ocupava e sempre ocuparia. Por isso, respeitava as memórias, os silêncios, os objetos que ainda permaneciam no mesmo lugar desde o acidente. Certa vez, Rafael perguntou se a mãe ia voltar. Aline não respondeu de imediato. Sentou-se no chão, olhou nos olhos dele e disse: "Ela vive em tudo o que vocês lembram com carinho. E quando a gente sente saudade, pode transformar isso em abraço, em história, em desenho, em tudo que é bonito." Rafael apenas encostou a cabeça no ombro dela. Isabela desenhou uma borboleta no caderno e escreveu: "Pra mamãe ver lá de cima." Rodrigo, ao encontrar o caderno sobre a mesa, não chorou. Apenas beijou a testa da filha ao colocá-la na cama. Aline observou da porta. Não precisava de mais nada. Só o gesto já dizia tudo. Havia amor ali. Um amor novo, sim, mas sem apagar o que veio antes. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O tempo foi passando e, com ele, as estações mudaram. As manhãs frias de julho deram lugar ao vento mais quente de setembro. No quintal, Aline e os gêmeos plantaram um pequeno canteiro de flores. "Para colorir os dias", disse Isabela. Rodrigo começou a trabalhar mais em casa, trocando reuniões em São Paulo por home office. Casa, antes silenciosa e opaca, agora tinha som de riso, de passos correndo, de panela borbulhando no fogão. Não havia perfeição. Ainda havia dias difíceis, birras infantis, memórias que doíam. Mas agora havia rede, havia afeto. Numa noite qualquer, enquanto dobravam roupas na sala, Rodrigo olhou para Aline e disse: "Engraçado. Você chegou num dia comum, mas mudou tudo." Ela sorriu, sem levantar os olhos. Às vezes, é nos dias comuns que a vida acontece de verdade. E ali, entre meias e camisetas manchadas de tinta, o amor seguia seu caminho. Sem pressa, mas firme. No aniversário dos gêmeos, Rodrigo decidiu fazer algo diferente. Não uma grande festa. Nada que lembrasse os anos em que Camila organizava tudo com perfeição. Mas algo íntimo, verdadeiro. Convidaram apenas alguns colegas da escola, a diarista, um vizinho próximo. Aline fez bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Rafael pediu brigadeiro de colher. Isabela quis montar lembrancinhas com desenhos, feitos por ela mesma. Durante o parabéns, os dois correram para o colo de Aline. Rodrigo observou a cena com os olhos marejados. Fernanda apareceu no meio da festa, desconcertada, e viu tudo de longe. Ao fim, quando todos já tinham ido embora, ela se aproximou e disse com voz contida: "Você realmente acredita que isso tudo é certo?" Rodrigo respondeu com calma: "Eu não sei o que é certo para todo mundo, mas sei que meus filhos voltaram a sorrir. E eu também." Pela primeira vez, Fernanda não respondeu. Apenas olhou para Aline e assentiu com a cabeça, num gesto que, ainda que tímido, carregava a aceitação. Mais tarde, naquele mesmo dia, Aline encontrou um envelope em cima do travesseiro do quarto que usava para descanso. Dentro, havia uma foto dos quatro juntos no quintal, sorrindo. No verso, escrito com a letra de Rodrigo: "Obrigado por nos ensinar a viver de novo. Sem pressa, sem fórmula, só com verdade." Aline ficou alguns minutos parada, segurando a foto.
Sentiu o peito aquecer, os olhos se encherem. Não era um pedido nem uma promessa, era um reconhecimento. E para ela, que já tinha sido tantas vezes invisível, aquilo era tudo. Guardou a foto na carteira, entre um bilhete antigo da mãe e um desenho do sobrinho. Depois desceu para a cozinha, onde os gêmeos já pediam panquecas para o jantar. E ela sorriu, sabendo que naquele lar reconstruído, seu lugar estava selado não por contrato, mas por amor. Um amor plantado aos poucos, regado com cuidado e que agora florescia em todos os cantos da casa. Com o passar dos meses, pequenos rituais foram se criando. Às quartas-feiras era noite do pijama na sala, colchões no chão, pipoca e filme antigo. Aos domingos, cada um escolhia uma música para tocar no café da manhã. Rafael sempre escolhia algo animado. Isabela preferia músicas calmas. Aline trazia alguma canção de infância. Rodrigo quase sempre escolhia silêncio. Mas agora, esse silêncio era confortável, compartilhado. Não doía. Era espaço para respirar. Desses domingos, Rafael levantou a voz no meio da mesa e disse: "A gente pode ser uma família diferente, né?" Aline e Rodrigo se entreolharam. "Como assim, filho?" "Assim, com saudade da mamãe, mas com sorriso também. Dá para ser os dois, né?" Rodrigo tentou responder, mas a voz não saiu. Aline apertou a mão de Rafael com delicadeza. "Dá sim, e é exatamente isso que a gente é." Aline nunca pensou que sua história seria parte de outra. Não daquela forma. Achava que recomeçar era voltar ao ponto de partida, tentar apagar os erros, mas aprendeu ali com aqueles três que recomeço é continuação, é aceitar que algumas dores ficam, mas outras se transformam, que a ausência de Camila não era uma sombra, mas um solo onde novos afetos podiam crescer com respeito. Rodrigo também aprendeu a parar, a olhar, a escutar, a não se esconder no trabalho. E os gêmeos, os gêmeos voltaram a cantar, a inventar monstros e a pedir histórias antes de dormir. Às vezes choravam de saudade, às vezes brigavam por bobagens, mas estavam vivos, inteiros. Isso bastava. Numa noite, enquanto Aline apagava a luz do quarto, Rafael disse: "Quando você está aqui, eu não tenho pesadelo." Ela respondeu com um beijo na testa: "Então eu fico." O tempo continuou passando, como sempre passa. E com ele vieram novos desafios, dias de gripe, provas escolares, relatórios de trabalho, noites mal dormidas. Mas agora havia alicerce. Havia uma estrutura emocional que segurava a casa em pé, mesmo nas ventanias. Rodrigo e Aline mantinham a relação com pés no chão, sem pressa, sem pressão. Às vezes, ele a levava até o ponto de ônibus. Outras, ela dormia no quarto de hóspedes quando a chuva a apertava demais. Não era rotina fixa, mas era constância emocional. Os vizinhos começaram a notar. Uma senhora do quarteirão comentou: "Agora essa casa tem cheiro de lar de novo." Rodrigo sorriu. Aline ouviu e ficou em silêncio. Mas, à noite, deixou um pequeno caderno sobre a mesa, com a primeira página, escrita: "Coisas bonitas que a gente não pode esquecer." Era a forma dela de eternizar o que se constrói devagar. Numa das páginas, Rafael colou uma folha seca e escreveu: "Essa caiu quando a gente correu no parque. Ela ficou no meu bolso e não murchou." Isabela desenhou uma casa com nuvens coloridas em cima. Rodrigo escreveu uma frase simples: "Ser pai é aprender de novo, todo dia." E Aline, na última página preenchida até então, escreveu: "Às vezes, a gente cura o outro e se cura junto." Não havia assinatura, não havia pose, era só verdade. Um tempo depois, Rodrigo recebeu um e-mail da escola. "Queremos convidar a responsável pelos avanços emocionais das crianças para uma conversa." Ele respondeu: "Ela não é responsável por isso. Ela é parte disso, parte de nós." E ali, entre rotinas comuns e gestos profundos, a história se consolidava. Não como conto de fadas, mas como vida real, com espaço para dor, para amor e para tudo o que existe entre os dois. Naquela primavera, Aline foi convidada pela Escola dos Gêmeos para participar de uma roda de conversa sobre escuta afetiva. No começo, hesitou.
Achava que não tinha nada de especial para dizer, mas Rodrigo a encorajou. Fala do que você vive, do que fez com eles, com a gente. Aline foi. Sentou-se em círculo com outras mães, pais e alguns professores. Não falou sobre técnicas, falou sobre tempo, sobre o valor do silêncio respeitado, sobre como olhar nos olhos de uma criança e apenas estar. Enquanto falava, muitos se emocionaram. Não pela eloquência, mas pela verdade crua, sem enfeites. No final, uma mãe se aproximou e disse: "Obrigada por me lembrar que presença é mais que presença física." Aline voltou para casa em silêncio. Mas naquele dia, quando entrou, Rafael correu até ela com um desenho novo. "Fiz você e a gente com um balão de pensamento. Sabe o que está escrito nele?" "O quê?" perguntou Aline. "Está escrito: fica." Com o tempo, o que antes parecia provisório se tornou permanente, mesmo sem anúncio. Aline passou a dormir mais noites ali do que em Jacareí. Ainda ia visitar a mãe e o sobrinho nos fins de semana, mas agora sentia saudade do outro lar. Rodrigo, aos poucos, aprendeu a dividir sentimentos, rotinas, decisões. Não havia mais cuidadora, viúvo e crianças órfãs. Havia uma família reinventada, com raízes novas brotando sobre o solo de perdas antigas. Um dia, ao arrumar o quarto das crianças, Aline encontrou o primeiro bilhete que deixara, o do céu chorando, que talvez sorrisse amanhã. Estava dobrado, meio amarelado, mas intacto, guardado como um talismã. Ela sentou-se na cama e chorou, de gratidão, de alívio, de pertencimento. Rodrigo entrou, a viu assim, e apenas sentou ao lado dela. Não perguntou nada, apenas segurou sua mão, porque às vezes é isso que cura. Alguém que fica. Meses depois, num almoço de sábado qualquer, Isabela perguntou se podiam fazer um novo vídeo juntos. A gente podia contar aquela história do leão com medo do escuro, lembra? Rafael completou. E fazer as vozes engraçadas que a Aline fazia. Rodrigo riu, pegou o celular e começou a gravar. Aline, surpresa, tentou recusar, mas foi arrastada para o meio da sala pelos gêmeos. Montaram um teatrinho improvisado, riram, erraram falas, refizeram cenas. Quando terminaram, Rodrigo olhou o vídeo emocionado. "Esse a gente não posta. Esse é só nosso." E os quatro se abraçaram como se soubessem que aquele momento, por mais simples que fosse, era eterno. Era o retrato fiel de uma casa que havia aprendido a sorrir de novo, mesmo com cicatrizes. E enquanto o sol da tarde entrava pela janela, banhando a sala com uma luz suave, Rodrigo sussurrou para Aline: "Não é sobre substituir, é sobre continuar com o que é verdadeiro." Ela assentiu, com os olhos marejados, e sobre não desistir de quem ainda está tentando voltar a viver. O silêncio que se seguiu não era vazio, era pleno. Rafael cochilou no colo do pai. Isabela brincava com o cabelo de Aline. A casa, antes abafada pelo luto, agora pulsava, não por milagres, mas por afeto, por respeito, por pequenas escolhas feitas todos os dias. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes um gesto simples pode mudar tudo, até mesmo o destino de uma família inteira.